Olá, boa tarde. Você que acompanha o programa Panorama Amazônico aqui na sua TV Grão-Pará, canal 14 HD, e no canal 503 da URM Cabo, e no canal 182 da NET TV. Nós começamos o nosso trabalho deste domingo aqui, diante do Sindiloja, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém. Por um motivo especial, o nosso programa terá uma entrevista com o presidente do Sindiloja, empresário Joy Colares, a respeito do lançamento de um livro, que é o resgate da história do nosso comércio. São biografias de grandes nomes que fizeram a história do centro comercial, do antigo Belo Centro, do comércio da capital paraense. E o nosso programa terá matérias sobre este significativo evento, assim como os quadros Qualidade de Vida com a nossa nutricionista, Tayana Albuquerque, Farmacêutico em Casa com farmacêutico e professor universitário, Patrick Cruz de Souza, além de matérias com Paulo Bordalo, e ainda o quadro Parabólica Amazônica. Não saia daí, você vai gostar do nosso programa, nós já estamos no ar. O Panorama Amazônico se encontra agora no interior do Sindiloja, Sindicato de Lojistas do Comércio de Belém, e eu tenho a oportunidade de entrevistar o presidente do Sindiloja, empresário Joy Colares, por um motivo muito especial. Trata-se do lançamento de um livro que resgata a história do comércio lojista de Belém. Então são biografias ilustradas dos homens que deram a vida pelo crescimento, pelo desenvolvimento desse segmento. Teve um embrião, que foi na ideia do empresário, sindicalista, lojista, Jorge Colares. Então eu vou conversar com o presidente do Sindiloja, que tem muito a dizer a respeito do lançamento deste livro e a importância que ele tem para a nossa história. Guedes, é um prazer ter essa oportunidade de transferir a boa parte da população de Belém o conhecimento dessa obra. Efetivamente, o presidente Jorge Colares, para colocar o sindicato com o apoio à Prefeitura Municipal de Belém pela celebração dos 400 anos da cidade, criou esse evento para colocar no calendário de comemoração. Acabou que o evento teve duas partes. Teve o lançamento desse livro, que é um livro de memórias, são 116 biografias de empresários que naquela época se chamava comerciante, que logo após, quando o ciclo da borracha começou a acabar, o comércio foi aos poucos tomando esse lugar do ciclo da borracha como locomotiva da econômica da sociedade de Belém. Ou seja, saímos do extrativismo e passamos para o comércio. E essa história que conta o nosso livro. Ele traz a história das nossas ruas, e como foi o Porto de Belém há 100 anos atrás, e resgata toda a atividade desses homens que foram pioneiros no que hoje chamamos comércio varejista. Esse é um trabalho de resgate histórico e também tem um cunho turístico, como vocês ouviram, ele evidencia pontos que já não existem mais na capital paraense e que só restam na memória de algumas pessoas e agora está materializado nesta excelente obra que eu recomendo. E um detalhe mais importante, ela dá a significação de todo esse trabalho do comércio lojista na nossa cidade. Eu vou fazer a segunda pergunta para o Joy Colares de uma maneira diferente. Joy, você como empresário, você sabe que o país atravessa uma dificuldade, mas que lição você teve a partir do desempenho do seu pai e desses homens que acreditaram que podia ter um resultado positivo como tem ao longo do tempo sido mostrado? Olha, a maior lição deixada pelo presidente Jorge Colares, e espero aprendida pelo atual presidente Jorge Colares, foi saber a importância e dar valor ao empregado do setor logístico. Efetivamente, os dois dependem um do outro, tanto o empregador depende do seu empregado para fazer o seu negócio andar, como o empregador precisa de um empregado, como o empregado precisa de um empregador para ter uma fonte de renda e poder
dar suporte à sua família. Então, esse é o maior legado, essa contribuição de que patrões e empregados, na verdade, são uma unidade só, que é no desenvolvimento econômico do segmento, no nosso caso, o comércio varejista. E o Jorge Colares, que foi o autor dessa ideia, que foi encampada pelos outros e foi transformada em realidade, ele era sindicalista e ele também dirigiu por muito tempo o Serviço Social do Comércio, que também era uma das meninas dos olhos dele, que ele realmente lutou por isso. Joy, e o trabalho desenvolvido a partir desse evento, que é o resgate, o que é que você acha que pode ter de positivo para essa turma que está aí no nosso comércio? Olha, isso foi evidenciado na noite do lançamento. Nós tivemos mais de 500 pessoas no auditório Maria Silvia Nunes, e onde a minha proposta, ao abrir o evento, foi de que, naquele momento, eu faria as pessoas chorarem, mas chorarem de emoção, um choro gostoso de recordação, porque tinham pessoas que não se viam há 20, 30 anos e tiveram a oportunidade de ter novamente esse congressamento. E ressaltei a figura do comerciante como maior empregador de nossa cidade, o comércio é o maior empregador, a figura do comerciante como prestador de serviço, uma vez que o lojista faz o quê? Ele vai aos centros produtores de mercadoria e traz para a sua loja aquilo que as pessoas necessitam consumir e por isso vão à loja. Então ele, além de tudo, é um prestador de serviço. Ele junta a necessidade de quem precisa comprar com a necessidade de quem fabricou e precisa comercializar. Então esse foi o recado maior. Esse foi o resgate feito com esse evento. Tanto é que nós já temos material para o lançamento do segundo volume, que nós pretendemos fazer no início de 2017. Para encerrar essa entrevista, eu vou pedir que o Jorge Colares se dirija a você, telespectador, e principalmente àquela pessoa que trabalha no nosso comércio, com uma mensagem. Olha, a mensagem que a gente tem é de que, efetivamente, o Sindicato do Lojista cuida dos seus associados, fazendo com que a nossa classe seja, como falei há pouco, uma prestadora de serviço e traga para você belenense, para você paraense, para você amazônica, a oportunidade de suprir as suas necessidades através das nossas lojas. Você que está acompanhando o nosso programa, olha, não sai daí que novidade tem até o encerramento. Olá para você que me assiste todo domingo aqui no quadro Qualidade de Vida do programa Panorama Amazônico. Eu sou Tayana Albuquerque, nutricionista, e hoje eu quero mandar um recadinho para você da melhor idade, você que me acompanha todo domingo. Tem muita novidade aqui na clínica que pode lhe ajudar, que pode ajudar a sua saúde a melhorar a sua qualidade de vida. Vamos começar então falando sobre alguns exames que a gente tem aqui. Bem, aqui na clínica eu posso fazer um exame chamado de bioimpedância, que é um exame que avalia a sua composição corporal. Nesse exame eu consigo detectar o quanto que você tem de água, músculo, gordura em cada parte do seu corpo. É um exame muito interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, a quantidade de gordura visceral, o grau de gordura visceral, que é aquela gordura que recobre os órgãos, aquela gordura aqui da região abdominal que realmente vai trazer prejuízos a longo prazo, principalmente a nível cardiovascular. Então você pode vir aqui na clínica fazer o exame de bioimpedância e a gente passa uma dieta específica voltada para reduzir essa gordura visceral. Outro exame legal também que a gente faz aqui na clínica é o exame de DNA, voltado para a obesidade. Então, se você estiver acima do peso, você pode passar comigo, a gente faz o exame de DNA e com o resultado a gente consegue passar uma dieta totalmente personalizada, né, para silenciar possíveis genes que possam estar alterados aí no seu organismo. Um outro exame interessante que a gente faz aqui é o exame de intolerância alimentar, que eu já falei no programa passado. Esse exame a gente consegue detectar mais de 40 alimentos, em torno de 50 alimentos, a respeito do que se você tem alguma intolerância a algum deles, se alguns dos sintomas que você sente, como cansaço, tontura, dor de cabeça,
se isso pode estar relacionado à intolerância a determinados alimentos, né? A gente tem também uma super novidade que é exclusivo aqui comigo, que é o exame de mineralograma. Nesse exame a gente consegue verificar a quantidade de minerais no seu corpo e se você possui qualquer tipo de intoxicação por metais pesados. Então, se você vier aqui na clínica, a gente consegue fazer uma avaliação completa da sua saúde e a partir daí o melhor tratamento para que você melhore a sua qualidade de vida. Além disso, quando você chega, a gente verifica também a sua pressão e a gente pode fazer o exame de glicose, o teste de glicemia, para saber se a sua glicemia está controlada, ok? Então você da melhor idade, você que está em casa e que quer melhorar a sua alimentação, que quer cuidar da sua saúde, quer melhorar a sua qualidade de vida, não deixe de passar comigo, agendar a sua consulta e acompanhar meu trabalho lá no Facebook, na fanpage Nutricionista Tayana Albuquerque, Obesidade e Emagrecimento, lá no Instagram Tayana Nutri, e para saber tudo que eu faço aqui, basta acessar meu site tayanaalbuquerque.com.br. O mês está acabando, junho está chegando e tem muito mais novidade para você aqui no Panorama Amazônico. Então não deixe de assistir o programa do próximo domingo. Um beijão e até lá! Boa tarde, meus amigos que assistem o programa Panorama Amazônico. Eu tenho satisfação imensa de estar ao lado de Raquel Viana. Ela é bacharel em Direito e uma pessoa dedicada há um tempo para cá, juntamente com outros voluntários, à causa de defesa dos animais. E ninguém melhor do que ela para nos explicar sobre a sua atividade, como foi que ela idealizou isto, há quanto tempo surgiu, enfim, toda a atividade em torno desta ONG, que está sendo criada como ONG agora, não é? É uma instituição realmente voluntária, de um trabalho belíssimo, a um padrão mesmo admirável. Eu sou fundadora do All Family, né? O All Family, ele surgiu aproximadamente há uns 11 anos já. Eu comecei com uma casa onde eu resgatei uns gatos que estavam sendo ameaçados de serem envenenados pelos vizinhos. E eu, temendo pela integridade deles, comprei uma casa e removi os animais para lá para mantê-los em segurança. E a partir daí surgiu o abrigo, né? Nós fomos resgatando outros animais, cães, né? Outros cães, e o abrigo foi crescendo gradativamente. Começamos com 23 animais e hoje nós temos sob nossa tutela cerca de 560, né? Há 3 anos atrás, nós recebemos aqueles animais que foram vítimas de maus tratos no município de Santa Cruz do Arari, onde o prefeito pagou para que a população resgatasse os animais de rua, errantes, e dando como destino para eles o rio, né? Mandou jogá-los no rio e os que sobreviveram vieram para a gente, né? Conseguimos com isso, com a vinda deles para cá, nós conseguimos recuperá-los e hoje eles estão aptos para adoção. Tá? Como é que funciona o All Family? Nós somos cerca de 10 mulheres que nos unimos e trabalhamos intensivamente, né, no resgate de animais das ruas de Belém. Nós resgatamos, levamos para o abrigo, os que precisam de atendimento veterinário eles vão direto para a clínica e após eles já estarem recuperados, nós mandamos castrar esses animais. Vacinamos todos, tanto contra a raiva e contra outras viroses, que elas são inerentes ao próprio animal, e nós disponibilizamos para adoção responsável. Por que adoção responsável? Porque nós não temos por finalidade simplesmente doar o animal para qualquer pessoa. A pessoa, para levar um animal do nosso abrigo, ela precisa realmente estar apta para receber esse animal. Nós fazemos visita em loco, né? E a pessoa apta leva o animal para casa. O All Family hoje ele vive 100% de doação. Nós estamos inaugurando a lojinha hoje aqui, né? Foi um espaço cedido, onde nós vamos ficar aqui por tempo indeterminado. E tudo que tem aqui dentro, tudo foi doado. E 100% do lucro que é arrecadado aqui é voltado para o abrigo. É revestido totalmente para lá, porque o nosso trabalho ele é 100% voluntário. Muito bem, então vocês estão vendo que realmente é um trabalho muito bonito, é um trabalho árduo, mas que está sendo muito bem realizado, né?
vocês podem colaborar através dos seguintes contatos. Nós temos as redes sociais, a nossa movimentação todinha através das redes sociais. Alfamily Abrigo, Facebook, e Abrigo Alfamily no Instagram. E lá nós colocamos toda a nossa movimentação, nossas necessidades, os nossos eventos, porque nós temos muitos eventos, nós fazemos shopping, fazemos feiras de adoção, chá, bingo, jantar, tudo doado, tudo patrocinado, custo zero para o abrigo e o lucro 100% voltado para os animais. Certo. E qual é o endereço desta loja aqui? Bom, a lojinha está sendo inaugurada hoje aqui na Galeria Portuense. Foi um espaço cedido pela Ana Lígia, né? Ela nos procurou, sabia que nós tínhamos os produtos que nós mandamos confeccionar, tudo do nosso bolso e com a ajuda dos nossos voluntários, né? E o lucro é voltado para os animais. Fica aqui na Travessa Padre Eutíquio, né? Boxe 23, fica bem em frente ao Shopping Pátio Belém. Estamos apresentando Panorama Amazônico. No quadro Empreendedorismo, o programa Panorama Amazônico tem a oportunidade agora de conversar com uma das nossas melhores, mais assíduas e mais destacadas colaboradoras, que é a doutora Silvia Vasconcelos, que agora vai trazer para você uma novidade muito boa. Muito boa porque é um salto, é um empreendedorismo. É exatamente... Bem, deixa que ela conte essa história de eu ficar falando. Doutora Silvia, qual é essa novidade da Clínica Ponto de Equilíbrio para o Instituto Silvia Vasconcelos? Na verdade, nós tivemos essa necessidade, né, de mudar de espaço e passar agora para o Instituto Silvia Vasconcelos, visando sempre a melhoria não só do atendimento, né, de uma qualidade, um conforto e a segurança. Dado vista que a gente percebe que hoje, infelizmente, é uma questão da insegurança na sociedade, né? Então, isso veio se tendo essa demanda dentro da clínica e também teve essa necessidade. Por que não o Instituto Silvia Vasconcelos, já que é a profissional com 10 anos? E aí veio essa notícia, esse nascimento desse empreendimento, agora com esse novo espaço que nós estamos aqui. E um detalhe interessante, sendo um instituto, ele tem muito mais abrangência, porque poderão vir, não sei, eu não quero me antecipar, mas poderão vir ações sociais, participação em projetos sociais, enfim, o paciente, o cliente, você, o nosso telespectador, com certeza vai ganhar. Mas é a Silvia que vai dizer para nós o que é que a clínica oferece para as pessoas que ainda não ouviram falar e agora o que é que o Instituto vai oferecer a partir dessa nova, vamos dizer, realidade, desse novo ponto, que é muito bem localizado, mas é ela que vai dar a informação. Estou falando muito. Bacana, né? Que você já colocou isso aí já de antemão, né? E é verdade, nosso objetivo agora é vir com a proposta de palestras, cursos, além da psicoterapia que nós temos agora no espaço, né? Como tínhamos antes na clínica, só que agora também temos aqui com os convênios, com o particular, mas o projeto é fazer também workshops, palestras, sempre visando o bem-estar não só dessa pessoa que está vindo em busca de uma terapia, mas para esse profissional que precisa dar uma lapidada nessa sua profissão, na sua questão pessoal e profissional também. Essa é a ideia, você falou bem colocado mesmo, meu amigo. Isso, e o detalhe interessante, você já deve estar querendo saber onde é esse endereço, eu preciso, né, visitar o Instituto Silvia Vasconcelos. Qual é o endereço, telefone, contato? Nós estamos aqui no edifício Real One, na Governador José Malcher, entre Almirante Van de Kock e Doca. O número da nossa sala é 601. Os telefones, continuam os mesmos. O 3355-8006. Nós temos o e-mail pelo Instituto Silvia Vasconcelos e também tem a facilidade agora, nesse momento, pelas redes sociais, né? Tanto Twitter, Facebook, Instagram, como o Instituto Silvia Vasconcelos. E para encerrar essa nossa entrevista, eu vou exatamente pedir que ela dê uma mensagem para você, porque, para quem não sabe, ela acompanha o nascimento, desde o nascimento do programa Panorama Amazônico. Então ela tem aquele momento dela com você, telespectador do nosso canal 14 HD, do canal 503 do ORM Cabo, do canal 182 da NET TV. É com muita satisfação que eu tenho essa oportunidade, né, Nilton? Inclusive, eu quero te agradecer por esse espaço. Nós temos aí 1 ano, né, juntos nessa comemoração com esse trabalho no Panorama Amazônico. E você, aí do outro lado, que tem acompanhado a gente nesse processo, que tem contribuído com as perguntas,
com os e-mails, com os telefonemas, que continue com essa parceria com a gente, que é maravilhoso aqui do outro lado, ter esse feedback de vocês, né? E saber que vocês estão acompanhando de cada local que a gente vai, que as pessoas reconhecem, que fazem a alusão ao nosso trabalho. Isso é muito satisfatório. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Papai do Céu, né? Pela graça, pela oportunidade. E você, do outro lado também, meu amigo, minha amiga. Muito obrigada e continue com a gente sempre nessa prosperidade. Obrigada, meu amigo. E você, que está acompanhando o nosso programa, não saia daí porque tem muita novidade ainda, viu? Olá, começamos o nosso trabalho do quadro Parabólica Amazônica aqui no seu Panorama Amazônico com uma notícia satisfatória, positiva, alvissareira. A nossa nutricionista Tayana Albuquerque, que apresenta o quadro Qualidade de Vida, pelo seu desempenho, pela sua desenvoltura, pelo seu trabalho constante, com afinco, foi premiada. Mas ela que vai dizer a respeito de que prêmio é esse. Tayana, que prêmio é esse que você vai receber? Conte para nós e para os telespectadores. Então, Newton, eu estou muito feliz de estar recebendo um prêmio de referência nacional dentro dessa área de nutrição, de empreendedorismo em nutrição, né? Graças ao trabalho que eu venho desenvolvendo no consultório, na clínica com os meus pacientes, sempre trazendo novidades, tratamentos modernos e avançados, então eles analisam isso. Esse prêmio, se vocês quiserem ter mais detalhes, vocês podem entrar no site www.premioreferencianacional.com.br e ele é um prêmio oferecido pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, que oferece o Prêmio Referência Nacional e Qualidade Empresarial, que foi fundada então através de empresários e artistas com o objetivo de valorizar a arte e o empreendedorismo dentro do nosso país. E nesse caso eu, enquanto nutricionista, estou representando o estado do Pará, recebendo esse selo, né, o troféu de referência nacional, e a festa vai ser no dia 13 de junho em São Paulo. Se Deus quiser, eu vou voltar para exibir o prêmio para vocês aqui no programa. E o quadro Parabólica Amazônica fica por aqui. No próximo domingo estaremos no seu Panorama Amazônico, com informações inclusive do 33º Congresso Nacional da Abrajet, realizado em São Paulo, na Orla de Santos, e também notícias sobre o Prêmio de Jornalismo de Turismo Comendador Joaquim Marques do Reis. Olá, boa tarde. Eu sou Patrick Cruz de Souza, farmacêutico e professor. E hoje no quadro Farmacêutico em Casa, nós vamos falar de um tema que preocupa muitas pessoas, que é da rotina de muita gente, que é o uso abusivo até de descongestionantes nasais. Aqueles descongestionantes que a gente está com o nariz entupido, está com uma congestão nasal, você tem o hábito de utilizar antes de dormir ou por um período curto. Ocorre que algumas pessoas usam diariamente, várias vezes por dia. E isso pode trazer um grande risco. E é sobre isso que a gente vai falar. Alguns desses congestionantes nasais, na sua composição, eles têm uma substância chamada nafazolina, ou oximetazolina, ou alguns derivados dessa substância. E essa substância ela tem uma ação vasoconstritora. Ela contrai os vasos. Inicialmente, essa contração de vasos ela é local, na região onde você aplica o descongestionante nasal. Mas o uso abusivo, a quantidade excessiva desse descongestionante pode fazer com que essa quantidade da substância caia na corrente sanguínea. Então, ela pode elevar a pressão. Então, para pessoas que já têm um problema de pressão alta, que já são hipertensos, o uso abusivo destes descongestionantes nasais pode elevar a pressão e trazer problemas para essas pessoas. Mas, para quem não é hipertenso, o uso abusivo desses medicamentos podem levar a uma dependência. E esses medicamentos, a princípio, eles parecem inofensivos, porque eles são comprados sem necessidade de receita em qualquer farmácia, eles são medicamentos de venda livre. E as pessoas compram, porque não precisa nem necessidade de receita, e pensam, não, esse é de venda livre e não vai me trazer nenhum risco, quando na verdade ele pode trazer um grande risco. Essa dependência que pode levar as pessoas, normalmente que têm rinite alérgica, que têm episódios de espirro, congestão, nariz escorrendo com frequência,
Ele dá uma falsa sensação de melhora. Na hora que você aplica o medicamento, na hora ele tem uma falsa sensação de melhora, mas esse efeito não dura muito tempo. E conforme o uso vai acontecendo com uma frequência maior, esse efeito, o tempo vai diminuindo mais ainda, então gera uma dependência psicológica, principalmente, a esses medicamentos. Então, eu vou dar uma dica para você que quer parar de usar esses medicamentos de forma contínua, que já está teoricamente dependente do uso desses medicamentos. Eu vou dar uma dica para você que quer parar. Bom, primeiro é substituir esses medicamentos que contenham o vasoconstritor, que contenham a substância nafazolina ou derivados. Procure aí na sua casa, veja qual é o descongestionante que você usa, vê se tem a nafazolina ou alguma substância derivada de nafazolina na composição, ele é um vasoconstritor, por outros medicamentos que tenham soro fisiológico. Então você pode substituir os descongestionantes à base de nafazolina por qualquer outro que tenha soro fisiológico, que vai ter uma ação muito boa, principalmente a médio e longo prazo. Não é como o descongestionante que tem uma ação boa só naquele momento. Os outros que eu estou indicando agora o uso, que são o soro fisiológico, que vem que vem presente em vários outros medicamentos que são somente à base de soro fisiológico, você vai usar à vontade de meia hora, de uma em uma hora, com o sentido de lavar, com o sentido de hidratar essa mucosa nasal, e você vai se propor a parar de usar os outros medicamentos. Se você tiver alguma outra dúvida de como fazer a utilização desse medicamento, procure um farmacêutico na farmácia inicialmente, ele vai te dar diversas orientações da forma de utilizar esse medicamento à base de soro fisiológico, e caso o problema persista, o próprio farmacêutico vai identificar ou não a necessidade de você procurar um médico, de procurar um especialista para lhe ajudar nesse processo. É relativamente simples, é uma questão de vontade e orientação de uso do melhor medicamento, e na farmácia, sem agendar consulta, sem pagar por essa consulta, o farmacêutico vai lhe orientar da melhor maneira de conduzir esse processo. Bom, eu agradeço a todos pela atenção, estou disponível nos contatos 91 8111 3234, pelo e-mail que vai aparecer aqui embaixo, patrickluiz@gmail.com, ou através das mídias sociais, procurando o farmacêutico Patrick Cruz de Souza. Muito obrigado e até a próxima. Drogaria Saúde Extra, a serviço de sua saúde. Atendimento como consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, aferição de pressão e teste de glicemia. Você encontra na Drogaria Saúde Extra, Estrada do 40 Horas, número 77B, ao lado do Mercado Municipal. Funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 21 horas. Domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Drogaria Saúde Extra. Disque entrega 99256-5536. O WhatsApp ou 3013-5536. Também no Facebook. Drogaria Saúde Extra. E o nosso programa chega ao seu encerramento, desta feita no interior do Sindilog, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém. Principalmente por conta da entrevista que nós fizemos com seu presidente, empresário Joy Colares, a respeito do lançamento do livro, que é o Resgate da História do Comércio de Belém. Personagens do Comércio, edição histórica Belém 400 anos. São várias biografias ilustradas dos homens que deram a sua vida pelo desenvolvimento do nosso comércio na capital paraense. E o nosso programa tem matéria sobre isso, assim como também os quadros Qualidade de Vida com a nossa nutricionista Tayana Albuquerque, Psicologia ao seu alcance com a psicóloga Silvia Vasconcelos, Farmacêutico em Casa com o farmacêutico e professor Patrick Cruz de Souza, além do nosso quadro Parabólica Amazônica e matérias de empreendedorismo com Paulo Bordalo. Esperamos que você tenha gostado desse nosso trabalho. Aguardamos você aqui no próximo domingo, na sua TV Grão-Pará, canal 14 HD, no canal 513 da ORM Cabo e no canal 182 da NET TV. E não esquecendo, da segunda para terça-feira, o programa estará na íntegra no YouTube. Até lá, se Deus quiser.